Padre, queria que o Senhor me ajudasse a atender os sentimentos que estão me ocorrendo. Perdi meu esposo e perdi também meu filho recentemente. E não estou conseguindo conviver com a saudade. Jusceia, não é fácil mesmo, minha filha, perder duas pessoas que são tão importantes na sua vida. É a estrutura da sua casa que de alguma maneira ruiu. E a gente leva tempo, o coração precisa de tempo. Nós não podemos querer a cura hoje, se nós precisaremos passar pelo processo que resultará a cura. E o luto, ele é uma realidade processual. O que é processual? Que precisa naturalmente passar por um processo. Quando uma pessoa morre dentro da nossa casa, minha gente, a estrutura é toda modificada. É impressionante como uma pessoa, se você retira uma única pessoa, é impressionante como a estrutura da família é modificada. E é igual um caminhão em movimento, cujas abóboras que estão ali atrás vão se ajeitando à medida em que a gente pega a estrada. É uma linguagem rural que eu já vi muito. Enchia o caminhão de abóbora, entrava para a estrada, elas iam balançando, aquela barulheira. De repente, assentavam e você nem lembrava mais que tinha aquele monte de abóbora atrás. Mas até que ajeita, faz muito barulho. E sim acontece na nossa vida. Sempre que alguém é retirado, o caminhão faz barulho. E a gente acha que aquele barulho será eterno. Eu me lembro a morte da minha irmã, quando a Heloísa morreu, foi tão traumático lá em casa, foi tão difícil restabelecer a casa sem aquela presença, ainda que ela não morasse mais com a gente. Ela morava em Belo Horizonte na época. Mas você tem que reestruturar o coração, porque o outro mora dentro de nós. Família não é só um lugar onde as pessoas moram na mesma casa. Família é quando as pessoas moram uma dentro da outra. E quando alguém morre, a gente perde aquele inquilino. Você perde aquela presença que até então estava dentro de você. Claro, vai permanecer pela saudade, mas você não abraça mais, você não encontra, você não fala. Então essa organização do luto, ela precisará passar pelo processo de acostumar-se com a ausência. E no seu caso, Jusceia, você ainda passa pela dura experiência de perder duas pessoas num prazo muito recente. Minha filha, você vai ter que ter muita paciência com o seu sentimento. Isso não vai ficar diferente da noite para o dia. Você terá de acomodar essas duas pessoas nas suas saudades, nos seus sentimentos, para você ter condições de continuar a sua vida como era antes. É claro que nunca será como era antes, porque não pode. Não é para quem não perde também. A vida não é a mesma, a vida nunca pode ser a mesma, até para quem não perdeu. A vida é sempre em movimento. Outro dia mesmo, uma amiga minha descobriu uma enfermidade do filho. E ela estava destroçada. A mesma enfermidade que o marido tinha, que foi extremamente dolorosa para eles, ela descobriu que o filho tinha também. O que dizer? Claro que a gente fala, estou do seu lado, estou rezando com você, mas aquele é um dilema que ela vai precisar enfrentar. Eu não tenho, por mais que eu a ame, eu não tenho como entrar no coração dela e viver aquele sofrimento por ela. Eu até a levei em todas as intenções das minhas missas durante a peregrinação. E pedi a Deus, pedi a Nossa Senhora de maneira especial, já que estávamos em territórios marianos, que Nossa Senhora fizesse no coração dela o mesmo que Deus fez no seu coração ao acompanhar a agonia de seu filho. Não é uma sentença de morte a doença do rapaz, mas é tocar a indigência, tocar o sofrimento. A gente não quer os nossos filhos doentes. Depois da notícia, que naquele primeiro momento parece que o mundo da gente desaba, depois, porque somos pessoas de fé, o nosso processo é reconstruir a realidade e a gente sai dali até melhor. Então nós nunca podemos querer a vida como era antes. Isso é coisa de criança, isso é ilusão. A vida nunca será a mesma para quem perdeu e para quem não perdeu. Nós precisamos nos adequar
aos movimentos que o tempo fez. Sempre no empenho diário de colocar alma no nosso corpo, de encher de sentido a nossa vida, de nunca permitir que as dificuldades, que as perdas venham prevalecer sobre tudo isso. Agora, minha filha, à medida em que o tempo vai passando, a gente vai amadurecendo com o acontecimento. Quando Deus tem a oportunidade de agir na nossa vida, nesses momentos de dor, é impressionante como nós somos modificados para melhor. E isso é possível sim. Não só porque aconteceu na minha vida, mas porque aconteceu na vida de milhares de pessoas que dão testemunhos maravilhosos de superação, que nos ajudam a entender a dimensão pedagógica da dor, do sofrimento. É a comprovação diante dos nossos olhos de muitas e muitas pessoas que passaram também pela dura experiência de perder filhos, de perder marido, de perder mãe, de perder irmãos, namorados, namoradas, esposos, esposas, e depois terem de dar continuidade à existência. Agora, a paciência com o processo é importante. Eu não tenho como antecipar essa cura. É igual o processo da cicatrização. Uma amiga minha, Adelina, minha companheira de viagem, lá de Fortaleza, espontânea o tempo todo, por isso que eu gostei dela desde a primeira vez que a vi. Ela tem o coração para fora. E aí, depois de uma das minhas pregações durante a peregrinação, ela me deu um bilhetinho só com uma frase assim: o que não inflama não pode ser curado. A inflamação é o primeiro movimento do corpo para ser curado naquilo que foi machucado. Então, uma inflamação é uma manifestação da própria imunidade do corpo, de querer expulsar aquilo que está agredindo a carne. E é mesmo. Uma frasezinha simples me fez lembrar que às vezes, quando a gente era menino, espetava um espinho na gente. Aquele espinho doía uns 2, 3 dias até que aquilo ficava amarelinho. E aí, a própria secreção fazia o trabalho de expulsar. Aquele alívio, né? Você apertava aquilo, vinha aquilo tudo para fora, aquela coisa feia, o espinho vinha embora, pronto. O corpo estava ali sem a dor. É igual aquela espinha horrorosa que a gente está na cara, que dói, e você vai lá, faz tudo errado, dá uma espremida. Não é, Cristian? Quase quebra o espelho. Um alívio. Os dermatologistas não podem nem escutar a gente falar. Eles não podem ficar sabendo que a gente faz isso não. Mas quando você está com aquela coisa inflamada, que você vai lá dar aquela espetada, é assim. Depois da inflamação, a inflamação é o movimento da cura. No nosso coração, quando nós perdemos alguém, nós ficamos inflamados de dor. E se a gente permitir que essa inflamação passe pelo processo natural de expurgar, de jogar fora aquilo que está infeccionado em nós, o nosso futuro não será como antes. Volto a dizer, até para quem não perdeu também não é igual. Mas a gente pode fazer esse futuro valer a pena. Eu sou uma pessoa muito triste. Eu tenho 44 anos de casada, e quando eu casei, com 1 ano de casada, perdi meu primeiro filho. Aí eu passei muita tristeza por isso. Passei mais de 1 ano com muita depressão, muita tristeza. Aí vieram outros filhos, vieram 4 filhas, criei tudo bem. Quando foi agora, esse ano, que terminou ontem, dia 11 de janeiro, eu perdi o neto do Vitor no afogamento, neto de 4 anos e meio. Isso, padre, mexeu muito com minha vida. Fiquei muito triste, muito abalada, muito chocada, quase morri. Ainda hoje eu carrego essa tristeza dentro de mim. Eu gostaria muito de me libertar disso, padre. Essa criança tem mexido muito comigo. Foi pior do que o caso do meu filho. Foi muito pior, porque foi assim, meu filho foi uma morte assim, súbita, porque tomou um mingau, e em seguida, ele não se engasgou, mas em seguida foi ingerido para os pulmões o mingau que ele tomou. E a morte do meu filho, do meu neto, foi uma morte afogada, uma morte que eu achei foi uma morte muito estúpida, muito brusca.
Então, isso eu não me conformei. Aí eu fiquei uma pessoa contra Deus, cheia de raiva, cheia de mágoa, de tristeza, de revolta, sabe, padre? E eu era uma pessoa muito de Deus, assim, de oração. Aí eu me culpei muito. Por quê? A culpa por que eu me culpei? Porque eu achei que eu tinha rezado pouco, culpei as pessoas, culpei Deus. Achei que Deus tem tanto poder, deveria ter lá ter tirado ele daquela água, ter salvado meu neto. Então, padre, foi tão difícil, acho que 4 anos e meio, foi muito difícil para mim, está sendo muito difícil. E pedindo a Deus que me ajudasse, que me iluminasse nesse dia de ontem para hoje, para me livrar dessa tristeza, dessa angústia, é um peso muito grande nos meus ombros, essa tristeza, essa angústia, essa revolta, para mim é um peso muito, muito grande. Eu preciso melhorar disso, porque eu não posso continuar assim, porque senão eu não vou resistir, Padre, senão eu vou morrer de tristeza, de sofrimento, e não dá para continuar assim. E pronto, agora eu quero que o Senhor me diga o que eu devo fazer, Padre. Dona Maria, primeira coisa que é muito bonito já de identificar, né, na senhora, é o desejo de mudar. Toda vez quando nós estamos diante de um acontecimento que nos traumatiza, que nos retira o chão, né, porque um acontecimento como esse tira o nosso chão. Um inocente, uma pessoa que a gente ama, morta ali. Estou me lembrando, mãe, da nossa amiga lá de Sergipe também, que passou pela mesma experiência. E ela tirou o filho dela das águas. Foi ela que tirou ele, um menino morto. Eu escutei essa história. E eu tive a oportunidade de estar com essa mulher, que é a mãe desse menino, lá na beira do Rio Jordão, quando nós fomos para a Terra Santa. E eu me recordo que na hora que eu fiz o batismo dela, a palavra que me veio foi essa. Eu joguei a água do Rio Jordão sobre a cabeça dela e eu disse para ela assim: retira o seu filho das águas de uma vez por todas. Porque aquele tempo da vida, da morte do menino até aquele dia, ela estava mantendo o menino afogado. Ela não retirava ele da piscina, porque ela só vivia em torno daquilo. Ela não fazia outra coisa. Ela vivia o tempo todo a experiência do afogamento. É aquela velha história, né, gente? O acontecimento está lá e eu não consigo me desvincular dele. Então não importa quanto tempo já tenha passado, o menino continua afogado, o menino continua nas águas. Diante daquela palavra, ela resolveu reagir. E foi muito bonito ouvir isso deles. Padre, a gente agradece muito porque aquela palavra ajudou a minha irmã a continuar a vida dela. Dona Maria Dulce, quem dera eu pudesse retirar essa dor de dentro do coração da senhora. Mas quem sabe a senhora possa começar a também retirar o neto da senhora das águas. Não mantenha ele afogado mais não. Não coloque mais o seu pensamento, não fixe mais a sua ideia, a sua história no afogamento dele. Primeira coisa, retire a culpa. Não tem que arrumar culpado para uma história trágica como essa. Mesmo que descobrir quem é o culpado, não traz o menino de volta. Não resolve a dor da gente, não. O que a gente precisa fazer é agora continuar a vida a partir do que a gente tem. Nós não temos mais como retirar o menino de lá, não temos mais como ressuscitá-lo, nós não temos como devolver a vida a ele, não deu tempo de fazer nada, mas agora há um jeito bonito de fazer a ressurreição acontecer, restituindo a vida na família, trazendo a alegria de volta. Porque todos nós ficamos privados, Dona Maria Dulce. Quando nós temos uma pessoa dentro de casa que não consegue viver o processo da perda, todos nós que estamos ao redor ficamos prejudicados. Ficamos prejudicados. E é bonito a senhora dizer: eu não quero ficar amargurada, eu não quero ser uma pessoa triste. Esta reação já é a ação de Deus na senhora. O tempo da revolta ele faz parte da vida. Nós somos humanos, nós somos frágeis, a gente se revolta mesmo, a gente vai gritar, a gente vai blasfemar, mas isso tem que ser passageiro. O grito e a blasfêmia não corrige o coração da gente, não. O que corrige o coração da gente é a oração de entrega. E essa tem que ser a oração da senhora, da filha da senhora. Senhor, eu não tenho como mudar a morte do meu neto, por isso eu quero entregá-lo ao Senhor. Eu quero que o Senhor cuide dele.
e retire de nós esta culpa. Conceda-nos a graça de continuarmos vivendo sem precisar achar um culpado para esta tragédia. Entregar nas mãos de Deus não significa a gente se alienar, não. A gente só entrega nas mãos de Deus aquilo que já não tem mais jeito, porque o resto a gente faz, a gente corre atrás porque Ele está nos ajudando a realizar. Mas aquilo que não tem mais jeito, deixe nas mãos dEle. Retire esse peso da senhora. A senhora está querendo resolver o problema e não tem como resolver esse problema. Não tem como mais trazer esse menino de volta. Por isso que hoje retirá-lo de forma definitiva das águas é deixar e aceitar que a morte aconteceu, mas que agora nós queremos continuar a vida, qualificando o nosso dia a dia, a nossa história, preparando o nosso futuro de maneira mais bonita. Entregue nas mãos do Senhor esse neto tão querido e veja nele um intercessor a rezar por vocês. É um legítimo representante no céu, um legítimo representante da família que está no céu, sem sofrimento, não há nada de ruim, somente nós aqui que ficamos, que precisamos dar um jeito nessa dor. Padre Fábio, eu sinto um vazio muito grande dentro de mim e nem sei porquê. O que fazer nessa hora? Bem, esse conceito de vazio é muito amplo, né? O que pode ser um vazio? Se é vazio é porque não é nada, né? Está vazio porque não tem nada. Então, está faltando preencher. A gente tem que preencher o vazio. Muitas vezes existem alguns tempos na nossa vida em que o vazio acentua. A velhice pode ser um lugar, uma época para isso acontecer. Então, de repente, a pessoa ficou aposentada, ela deixou de trabalhar, ficou aquele vazio. O que ela faz com isso agora? Ou ela vai se ocupar de coisas que ao longo da juventude já não pôde fazer, ou ela vai ficar ali naquela ociosidade. Então, de repente, o que é bom para evitar esse vazio? Preencher com coisas boas. Uma boa leitura, uma boa influência. Sempre digo isso, minha gente, nós temos que tomar um cuidado muito grande com aquilo que ocupa a nossa cabeça e o nosso coração, porque nós somos frutos de tudo isso. As coisas que nós estamos alimentando hoje através da nossa leitura, do programa da tarde que a gente assiste, da música que a gente escuta, tudo isso preenche ou não os nossos vazios. Quando é que a gente tem a sensação de que o vazio foi preenchido? Quando nós nos identificamos de maneira positiva com o que a gente está vendo. Então, de repente, eu assisti a uma reportagem, a uma entrevista muito interessante. Eu não vi nem o tempo passar. Pronto. Eu preenchi o vazio daquela hora que eu iria passar em angústia. Eu passei na boa companhia de uma reflexão boa. Uma boa reflexão. Então, de repente, se eu não ocupei a minha cabeça com coisas boas, aquilo acentuou ainda mais o meu vazio. Se eu fui ver um programa de violência, de coisas ruins, eu acentuei ainda mais o meu vazio. Por quê? Aquilo que eu quis, que eu escolhi, não foi uma matéria boa para preencher o vazio. Então, muitas vezes, somos nós que vamos cavando esse vazio. É igual a droga. O que a maconha faz? O que a cocaína faz? É o preenchimento ilusório de um vazio. O viciado, ele não quer outra coisa senão preencher o vazio que ele sente dentro dele. Então ele fuma uma maconha, um cigarro de maconha, ele cheira cocaína, ele toma um comprimido de LSD, porque ele quer preencher de ilusão aquele momento. Então ele cria aquele torpor, né? Aquela situação de êxtase. Mas aquilo passa e aquilo tem um efeito rebote, né? Como eles dizem na medicina, que piora o efeito depois. Ameniza por um tempo, mas depois volta pior ainda. Por isso que o vício, ele é um círculo de alta destruição, porque quanto mais a pessoa usa, mais ela quer usar. Porque quanto mais ela vai se tornando dependente da cocaína, maior é o vazio que vai ficando dentro dela. É como se você fosse fazendo um buraco que você nunca acha o fundo, então você nunca termina de cavar. As nossas escolhas na vida, elas preenchem ou não
a nossa experiência humana. E esse é o grande desafio, minha gente. O que hoje eu estou trazendo para preencher os vazios da minha vida? É uma matéria boa? É sólido isso que eu estou escolhendo? Isso é sustentável? Durante quanto tempo isso vai me sustentar ao longo da vida? Precisamos saber. É uma pergunta honesta que nós precisamos fazer. Como outro dia, encontrei um casal que estava sofrendo muito no namoro. E eu perguntei, olha, o que vocês estão escolhendo para que esse namoro seja tão insuportável? O namoro fica insuportável a partir das permissões e das escolhas que o casal faz, não é verdade? Ou nós vamos acreditar em azar? Não, eu não acredito em azar. Eu acredito em construção, em escolha, naquilo que a gente permite vir, naquilo que a gente joga fora, naquilo que a gente traz. Então as nossas relações, elas vão nos preencher à medida que a gente faz escolhas certas. E outra coisa também, gente, que falta muito em nós, é a dimensão da vida espiritual. Se nós não rezarmos, se nós não tivermos uma vida espiritual, e olha, vamos abranger esse termo. Vida espiritual não é só essa coisa que nós achamos que é entrar dentro da igreja, participar e ir embora. Não. Vida espiritual é um conjunto de escolhas que nós vamos fazendo a partir da religião que nós professamos. Então nós aqui que somos católicos, você que é evangélico, você que é budista, você que é espírita, não sei qual é a sua religião. Mas o que eu sei é que você tem uma espiritualidade que lhe acompanha. O contexto dessa espiritualidade é que nos preenche ou não. É por isso que existem tantas pessoas que estão insatisfeitas com a sua religião. A religião não virou espiritualidade. Ela é apenas o cumprimento de um rito, de uma obrigação. Eu vou lá, participo da missa, mas a missa não virou espiritualidade em mim. Então o vazio, a religião pode preencher o vazio humano, desde que ela se transforme em espiritualidade. Que é viver justamente as dimensões da vida do Espírito. São Paulo falava de maneira tão bonita isso, né? Ele fazia uma distinção que é até perigosa. As coisas da carne e as coisas do Espírito. Nós sabemos muito bem o que é isso. Mas sabemos na teoria. Mas muitas vezes na prática nós não sabemos viver porque a gente se perde. As coisas do Espírito são aquelas que nos enobrecem, que nos jogam para cima. São as palavras boas que nós lemos através das leituras que nós fazemos, através de uma palavra de Deus, do Evangelho, através de um salmo, através de um canto de liturgia, através de uma música de mensagem. Nós elevamos o nosso espírito toda vez que uma palavra bendita toma conta de nós. Essas são as coisas do Espírito. E a religião trabalha o tempo todo propondo coisas do Espírito. As coisas do Espírito, elas moldam o nosso caráter. Por isso que nós precisamos associar diretamente o princípio religioso que me rege e as minhas escolhas. Qual é o meu caráter? A minha capacidade de ser eu mesmo, de ser verdadeiro, de ter uma postura séria. É o que a igreja nos propõe, né? A igreja nos propõe mandamentos, a igreja nos propõe regras, mas não é para nos aprisionar. É para nos dar suportes para que nós possamos ter uma vida espiritual. Porque se não tivessem regras, nós não saberíamos nos amparar, nós cairíamos. Todo o aparato eclesiástico, de liturgia, de ritos, está a serviço da vida espiritual. É bonito a gente, por exemplo, pegar um livro de Teresa d'Ávila. Como é que geralmente eles dão os títulos, né? Escritos espirituais de Teresa d'Ávila. Ela está falando justamente ali. Naquele livro, ela escreve sobre as lutas que ela tem de sair deste mundo da carne para alcançar as coisas do Espírito. E Teresa d'Ávila é uma especialista em mostrar isso com muita poesia, com muita realidade. Se você não teve a oportunidade, leia os escritos de Teresa d'Ávila. Você vai ficar fascinado, porque essa mulher ela é muito humana. E ela não pratica uma religião etérea, dessas que não se mistura na realidade, não. Diz que tem uma cena, eu não sei se isso é verdade, né? Eu não sei onde que está escrito também, né? Aí diz que ela estava, sei lá, eu acho que ela estava no banheiro, né? Fazendo as necessidades dela. E nisso, dizem que o diabo, né?
soprou um espírito, uma palavra maligna na cabeça dela. Teresa, uma mulher tão pura como você, fazendo uma coisa suja dessa, né? Aí disse que ela virou assim: pois é, meu querido, e tudo isso que eu estou fazendo eu ofereço a você. Se é verdade ou não, está lá na história dela, né? Não é interessantíssimo isso? A pessoa conseguir rezar na hora que vai fazer as necessidades. Isso é rezar a vida, né? O Padre Léo era um especialista nisso, né? Em rezar a vida. E o Léo falava muito dessa religião que preenche o vazio do coração. Preencher o vazio do coração através de uma religião tem que ser uma religião como essa, de Teresa d'Ávila, de Padre Léo, de Monsenhor Jonas Abib, que faz da realidade concreta o lugar da oração. É igual aquela mulher que chega, né? Antes de sair de casa ela bate no marido, no papagaio, nos meninos, no balai de manga e fala: eu preciso ir para a missa, e bate em todo mundo. Pelo amor de Deus, a missa tem que começar antes, né? É não bater em ninguém para ir. Que às vezes a pessoa, para ela ter uma prática religiosa, ela fica agressiva. Ou quando ela volta da missa, ela volta batendo em todo mundo porque ninguém foi na missa com ela. Bando de safados, vocês estão todos no inferno. Aí a missa não virou espiritualidade, né? Ela tem que chegar feliz. Não, gente, a missa foi tão boa, eu estou tão em paz, né? Não, agora já volta com aquela cara brava para a gente perceber que ela não gostou da gente não ter ido. Não virou espiritualidade, não preencheu o vazio. Quando nós fazemos dessa nossa experiência, é uma experiência saudável de religião, é isso, né? Aquilo que eu pratico do ponto de vista ritual, a minha oração do texto, a minha oração, a minha devoção, enfim, qual seja a sua prática religiosa e qual o que faz parte do rito que você celebra, você tem que extrair deste rito a sugestão que este rito faz para uma vida prática. É aquilo que na palavra de São Tiago, na carta de Tiago está dizendo: não só as obras, não só a fé. É a reconciliação desses dois aspectos. O que eu acredito me leva a agir. O contexto da minha religião me leva a ter um comportamento. Sou solidário, de repente, ser simpático com as pessoas que a gente encontra, ser amável com quem a gente encontra, né? Ser acessível ao outro. Isso é tão bonito, né? Quando você tem a oportunidade de estabelecer vínculos e que a pessoa, é aquilo que a gente falava no primeiro bloco, a pessoa não tem receio de chegar perto porque ela sabe que você é uma pessoa religiosa. A sua religião quebra o muro da cidade. A maior riqueza que você pode ter na vida é você amar e ser amado. Todas as outras conquistas só fazem sentido se a gente tiver alguém que nos espere quando a gente precisa voltar. Na verdade, alguns valores a gente só consegue entender e compreendê-los e querê-los, desejá-los, à medida que a gente vai amadurecendo. À medida que a gente vai amadurecendo, a gente vai entendendo o que de fato conta nessa vida. Às vezes o nosso excesso de juventude nos dificulta perceber o que realmente importa. São tantas dispersões naturais da vida. A juventude é um momento de muita dispersão. Mas de repente você vai amadurecendo e a vida vai lhe fazendo entender o que nesta vida realmente conta. A maior riqueza que nós podemos ter na vida é a gente confiar em alguém. A maior riqueza que nós podemos ter na vida é a gente saber que o outro é com a gente. A maior riqueza que a gente pode ter na vida é a gente se cercar de pessoas que educam os nossos sentimentos. Esse é o conceito de lar. O lar não é um aglomerado de pessoas, não. Qualquer aglomerado de pessoas não necessariamente seria um lar. O lar é quando nós entendemos que aqueles que estão conosco nos ajudam a ser quem podemos ser.
aquele que Deus deixou em você, aquela que Deus deixou em você, que Deus deixou em mim. Fazer florescer, cercar-se de pessoas que lhe ajudam a ser o que Deus quer que você seja. Tem preço. Eu sei que você trabalha para construir bens materiais, não tem nenhum problema. É direito seu, honestamente, que o resultado do seu trabalho lhe dê bastante conforto nesta vida. É bom que você estude, que você explore ao máximo as suas capacidades. Não tem nenhum problema, está tudo certo. Só não se esqueça que existem coisas que você não vai conseguir comprando, que você não vai conseguir negociando. Existem valores que você só vai conseguir à medida que você amar e for amado. Como dizia hoje minha amiga Carla Miller, eu falei para ela, envelhecer não é fácil, né? Ela fala, não é não, mas é bom também. Sobretudo quando a gente envelhece com alegrias. É isso mesmo. Quando você começa a extrair da vida as alegrias de cada tempo. Isso não é o dinheiro que compra. Que são alegrias espirituais, emocionais. Tem algo mais precioso, minha gente, do que você olhar para o lado e perceber que aquela pessoa que está ali é confiável? Tem riqueza maior nessa vida do que você entender que o metro quadrado mais caro deste mundo não está em Nova York, não está em Paris, não está no Japão. O metro quadrado mais caro deste mundo é aquele que lhe coloca ao lado das pessoas que você ama. Às vezes é um sofazinho velho, puído, já vivido. Deita todo mundo naquele sofá e você olha aquele pelotão de gente, parece um bando de mandrová, né? Aquele monte de gente amontoada e você pensa, meu Deus, as minhas verdadeiras riquezas estão aqui, eu posso tocá-las. Se você um dia quiser escutar o barulho da felicidade, é só você escutar o batimento cardíaco de quem você ama. E você vai ver a linha tênue que lhe conecta a esse coração. Porque luxuoso na vida é isso. Luxuoso é você olhar ao lado e você reconhecer que você construiu riquezas que não são dadas pelo dinheiro, mas são dadas pelo cultivo, pela convivência, pela escolha diária de sermos uns dos outros. É o que eu desejo a cada um de nós. Que na soma da sua vida, que depois, quando você precisar prestar contas daquilo que você viveu, que você seja capaz de olhar para o passado que você escolheu, para as pessoas que você cultivou, e você tenha serenidade para se despedir desta vida sabendo que você foi exatamente quem você deveria ser. Que você amou quem exatamente você deveria ter amado. Que você foi fiel a quem realmente você deveria ter sido fiel. É isso que nos absolve ao final de tudo. A coisa mais infeliz na vida de uma pessoa é ela olhar para o tempo que ela viveu e ela não ser capaz de se absolver dos erros que cometeu. E a gente nunca erra quando a gente ama, quando a gente cuida e quando a gente é fiel. Às vezes a gente mesquinhamente pensa, Deus não me ama quando eu estou no meu erro. Ama sim. Aliás, eu acho que é o momento que a gente mais precisa ser amado é quando a gente faz tudo errado. O momento que nós mais precisamos ter certeza da presença de Deus em nós é no momento da nossa fraqueza. E esta é a grande armadilha do diabo. Nós precisamos tomar muito cuidado, porque o diabo fica atento no momento que nós estamos sendo fracos, e ele motiva a nossa fraqueza, e ele motiva também um pessimismo. Ele faz você pensar, Deus não me ama quando eu estou assim. Isso gera um ciclo vicioso.
Por isso que a conversão, minha gente, o primeiro movimento da conversão de Deus em nós é a mudança do olhar. O que Deus primeiro modifica em nós quando nós nos aproximamos dele? A maneira como nós olhamos para o mundo, mas sobretudo a maneira como nós olhamos para nós. A primeira conversão que nós precisamos viver é do olhar. Talvez pela própria criação religiosa que a gente teve, nem sempre as pessoas acertaram com a gente. Às vezes colocaram dentro de nós um pessimismo crônico. A gente se sente o pior dos homens, a pior das mulheres. A gente sempre acha que a santidade é para o outro, nunca para nós. A gente sempre acha que Deus tem preferência pelo outro, não por nós. É um pessimismo terrível que a gente não muda. E enquanto a gente alimenta esse pessimismo, nós vamos perdendo a oportunidade de crescer na espiritualidade, que é o primeiro passo dela. Qual é? Você sentir-se amado por Deus, sentir-se amada por Deus. Sabia que esse é o primeiro passo de todo o processo de evangelização? Na igreja nós chamamos isso de querigma. O primeiro movimento da evangelização não é ensinar os 10 mandamentos, não é fazer um código de regra moral, não é não. O que nós precisamos fazer primeiramente, se nós quisermos convencer alguém de ser cristão, é você olhar nos olhos dela e dizer: Deus ama você. Sem perguntar a ela por onde ela andou, o que ela fez, quais são os erros que ela cometeu, quais são os fracassos que ela coleciona. A primeira fala que você precisa oferecer é um abraço, dizendo assim: Deus ama você. E com um sorriso, que Deus sorri para nós o tempo todo. Aí depois, as mudanças que vão ter que acontecer, é um processo entre você e Ele. Mas se você não se sente amado primeiro, não tem conversão. Você vai ficar onde você não é amada? Você fica onde você não é aceita? Você fica onde você não é aceito? Não. Por isso nós não podemos pecar neste ponto. Eu preciso modificar o olhar que eu tenho, o olhar que eu ofereço a mim, o olhar que eu ofereço a você. E Deus tem uma forma maravilhosa de nos proteger assim. Quando Ele nos converte, você começa a entender que a primeira instância do amor dele na sua vida é o amor próprio. O amor próprio é a blindagem que Deus usa para nos proteger. Pode observar, o momento que você mais se perdeu na vida foi quando você não estava se amando o suficiente. Não estou falando de amor egóico, de ficar olhando, ai como eu sou maravilhoso, eu só gosto de mim, não. Estou falando aquela medida justa, correta de você ter, de você levar consigo. Aquele respeito que você tem por você, o respeito que você tem pelo seu espírito, o respeito que você tem pelo seu corpo. Isso é amor próprio. Uma pessoa que tem amor próprio, por exemplo, não guarda mágoas, não guarda rancores. Mágoas, rancores, ódios, ressentimentos são sentimentos estragados. Pelo amor de Deus, guardar um sentimento que não me serve mais é como guardar uma carne estragada na geladeira. Só que com um problema: a geladeira é você, a geladeira sou eu. Eu levo o estragado dentro de mim. Não faz sentido. É declaração de falta de amor próprio guardar ódio. Mas aí você pode: mas você não sabe o que ela me fez. E nem quero saber, senão eu vou ficar com ódio dela também. Então é melhor você não contar. Mas o fato é que quando você tiver a oportunidade de escolher guardar um ódio ou oferecer um perdão, nunca se esqueça que na condição de amor próprio, de pessoa que precisa se amar para dar testemunho do amor de Deus na sua vida, escolher o perdão.
E não significa ter que reintegrar a pessoa na sua vida, não é isso não. Às vezes você perdoa para dar tchau, para dizer siga o seu caminho. Nós dois não demos certo. Vamos ter respeito um pelo outro o resto da vida, mas cada um segue seu caminho. Amor próprio é também saber distinguir o que deve ser seu, o que não deve ser seu. Amor próprio também é saber e dizer: eu dou certo com você, eu não dou certo com você. Amor próprio é isso. Tem bilhões de pessoas no mundo, você não precisa ser amigo de todo mundo, você só precisa ter respeito cristão. Amor próprio significa você ter coragem de identificar: só fica na sua vida quem quiser o melhor de você, quem motivar o melhor de você. Só vai ficar na sua vida, na experiência da conversão, de se amar e de sentir-se amado por Deus, só vai ficar na sua vida quem quer para você pelo menos um pouquinho do que Deus anda querendo. Se você identificou se o que o outro só está trazendo diabólico, põe para correr. Lá em Mateus 25, Jesus disse que Ele nos deu todos os poderes de fazer o que Ele fez e ainda mais, inclusive o de expulsar demônios. Que às vezes você vem para o meu lado e fala: ô padre, vai lá em casa fazer uma oração de exorcismo por mim. Faço, não tem nenhum problema. Mas aí eu raciocino: você cria o capeta, põe comida na boca do capeta diariamente, e eu que tenho que ir lá expulsar. Sabe qual é o melhor exorcismo que está na autoridade que Deus nos deu? Mudança de atitude. Quer expulsar o diabo? Fecha a porta por onde ele entra. Que conversinha mole é essa? Que conversinha mole é essa? De fazer uma oração de exorcismo e não mudar a atitude por onde ele entra. Que conversinha mole é esse? Que cristianismo molenga é esse? Que não te dá a autoridade de descobrir por onde o diabo entra na sua vida, por onde ele está fazendo o acampamento, quais são os territórios da sua personalidade que são frágeis para que o diabo tenha oportunidade. Fecha essa porta, em nome de Jesus. É o poder que você tem. Isso é amor próprio. É você não permitir que o diabo faça acampamento na sua casa. Usar da autoridade dos munos sacerdotais, régio, profético que Jesus deixou em nós, no nosso batismo. Cadê a força do batismo em nós? Não podemos viver convivendo com o que é diabólico e achando isso normal. Não. O meu cristianismo precisa mostrar diariamente por onde o diabo entra na minha vida. Aí sim, isso é sentir-se amado por Deus. E você olha nos olhos dos que querem te destruir e você fala: afasta-te, porque este território aqui é santo e ele já está consagrado, e eu sei exatamente o que eu quero extrair de mim. Eu só quero extrair coisas boas do meu coração. Diga comigo: eu sou uma fábrica de sentimentos. Eu posso fabricar amor, mas também posso fabricar ódio. Uma coisa é certa: não posso fabricar os dois ao mesmo tempo. Ou eu amo, ou eu odeio. Simples. Agora é escolher se você será uma fábrica de amor neste mundo, ou se você escolherá ser uma fábrica de ódio neste mundo. Se você escolherá cultivar o demônio, ou se você escolherá exorcizar. Se você escolherá se amar porque Deus ama você, ou você vai continuar neste pessimismo crônico de achar que Deus não quer nada com você. Ame agora, perdoe agora, porque essa vida é trem-bala, parceiro. Quando a gente menos imagina,
Já está na hora da gente se despedir. E daqui só vamos levar que amamos. Aqui só vamos deixar que amamos. Sabe quando é que nós vamos ser esquecidos? Quando a nossa história ficará maravilhosamente esquecida. Que é bom também isso. Ser aquele defunto sempre lembrado. Nossa, que cansaço. Quando é que a gente cai, se dilui no esquecimento? Quando morrer a última pessoa que nos amou. Quando morrer a última pessoa que nos amou, nós entraremos no esquecimento. Entraremos no esquecimento humano, mas estaremos na eternidade, que é só amor. Por isso, não perca a oportunidade de ser com quem você ama. Não espere datas festivas para comemorar. Não retire aquela louça bonita que você tem só quando chega uma visita importante. Não. Gaste tudo o que você tem, porque o amor é agora. Não economize absolutamente nada com aqueles que você ama. Dê todo o seu tempo. Que é a maior riqueza que você pode oferecer a alguém. O que você é. Um dia, o primeiro gesto de solidariedade que nós tivemos na vida foi a gente ser capaz de dividir o que a gente tinha. E é lindo, gente. Mas depois, a solidariedade exige uma evolução a mais. E você foi convidada a oferecer não o que você tinha, mas quem você é. Aí sim, nós estamos fazendo o gesto de solidariedade mais bonito que o ser humano é capaz, que é você estar, ser com quem você ama. Segura teu filho no colo, sorri e abraça teus pais enquanto estão aqui. Que a vida é trem-bala, parceiro, e a gente é só passageiro. Prestes a partir. As suas alegrias te levaram a lugares muito bonitos, mas quem te fez crescer foram as suas lágrimas. Quem te fez crescer, quem te fez ter o sorriso que você tem hoje sem medo de errar, foram as suas lágrimas. Só Deus sabe o que vocês passaram para estarem aqui hoje. Só Deus sabe as batalhas que nós precisamos travar para a gente ter o direito de sorrir hoje. O nosso grito de vitória nunca foi tão forte. É a vitória sobre a morte, minha gente. É a vitória sobre a tristeza. É vitória sobre tudo aquilo que nos amargurou tanto. Você está aqui hoje. Você escolheu estar aqui hoje, fortalecer os poderes de Cristo em você. É isso. Fortalecer os poderes de Cristo em você. É isso que você veio fazer. Você veio declarar a vitória de Deus sobre a sua vida e pegar aqui uma porção redobrada de coragem, porque a vida espera por nós. E nós precisamos estar no nosso lugar. Quando a vida nos convidar a sofrer, quando a vida nos convidar a sorrir, nós estaremos prontos para ela. Porque o cristianismo não é outra coisa senão um espírito de prontidão. Prontidão.
Quando eu precisei sepultar a minha mãe, eu vivi uma das cenas que certamente eu nunca mais na minha vida eu vou me esquecer. O carro que me levou até o cemitério parou um pouco adiante e bem na porta do cemitério estava parado o carro funerário onde estava minha mãe. E quando eu olhei para trás, minha gente, aquela porta aberta, eu vi a urna onde a minha mãe estava. Eu não iria poder vê-la. Naquela época, nós estávamos proibidos dos ritos da despedida. E eu me lembro que eu estava sentado no carro e uma desolação tão grande tomou conta de mim, que era como se eu não tivesse força nas minhas pernas para sair daquele carro e andar na direção da minha mãe. E eu estava no carro com a Tânia e o Bob, que é o esposo dela, que tinha sepultado a mãe, acho que há 1 ano atrás. Ele segurou na minha mão e falou assim: meu irmão, é a hora mais difícil, mas você precisa viver. Eu juro para vocês que eu gostaria de fugir. Se eu pudesse fugir daquele momento, eu fugiria. Eu não queria estar naquele lugar. Mas naquela hora, a fala do Bob me fez me lembrar o que eu estou dizendo para vocês aqui hoje. Eu nunca vi a minha mãe, nas 2 oportunidades que ela teve de sepultar filhas, pedir um remédio para entorpecer a mente porque ela não estava dando conta. Quando morreu a Heloísa aos 29 anos, num acidente trágico, foi a primeira perda que a minha mãe viveu. Quando eu cheguei, eu pensei que eu ia encontrar uma mulher destroçada. Ela estava sentada, chorando, claro, com um terço na mão. Foram 3 dias e 3 noites esperando o corpo da minha mãe, da minha irmã chegar. Foram 3 dias e 3 noites com aquela mulher, sem dormir, rezando, recrutando a coragem para viver aquele momento. Depois, quando morreu a Cida, minha última irmã, que veio a falecer, a mesma coisa. Quando meu irmão foi preso e ficou 4 anos na prisão, quando eu via minha mãe todo santo dia, na hora do almoço, sair de casa e levar uma marmita para ele lá dentro da prisão, para que ele pudesse comer a mesma comida que nós. Todo santo dia a mesma humilhação. O carcereiro abria aquela marmita, pegava o que ele tinha na mão e mexia a comida, ou era com uma caneta, ou era com um objeto. E nas vezes que eu acompanhava, ela sempre falava do meu jeito: tem nada não, moço, é só a comidinha dele mesmo. A minha mãe sempre esteve no lugar que ela tinha que estar. Ela nunca fugiu. E naquele momento eu me lembrei de tudo que ela fez por mim, de tudo que ela me deu, de tudo que ela me educou, de tudo que ela me ensinou, mesmo quando ela não dizia nada. Às vezes a minha mãe me educava só olhando para mim. Eu me levantei e fui. E aquela pequena distância que me separava dela, talvez a mais longa de toda a minha vida, é o que eu tenho vivido diariamente hoje. Eu quis estar presente, minha gente. Sabe quando você recruta o estado de presença? Que às vezes a gente está, mas não está. Às vezes a gente foi, mas não viu. A gente estava lá, mas não esteve. Naquele momento eu queria que Deus me desse a total possibilidade de estar presente, por mais duro que fosse aquele momento. E foi, e ainda é. Aquele cemitério à noite, iluminado por algumas lanternas, aquele barulho seco do sepultamento. Aquilo nunca mais vai sair de mim, mas eu estava lá. Sabe por quê? A minha mãe merecia a minha presença. A minha mãe precisava que eu estivesse lá.
É regra para a vida. Quando você precisar sofrer ou se alegrar, esteja presente. Lembra daquela música? Quando Jesus passar, eu quero estar. Esteja. Não tenha medo do que você tiver que viver. Esteja presente. É a melhor maneira de preparar o futuro. É estando presente naquilo que a vida nos convida hoje. Quando a dor bater a sua porta, escute o que ela tem a dizer. Tenha certeza, ela pode fazer você ser muito melhor. As pessoas mais interessantes que eu encontrei na minha vida são aquelas que transformaram as suas dores, os seus sofrimentos em grandes aprendizados. E isso é cristianismo, minha gente. Transformar o Calvário em ressurreição. É doído? É. Modifica alguma coisa o fato da gente crer em Deus? Não. Sofremos do mesmo jeito. Deus ameniza a nossa dor? Não. A gente continua sofrendo, mas é um sofrer diferente, porque está embalado, abraçado pela fé na ressurreição. Então hoje, em respeito àqueles que se foram, quem aqui perdeu alguém na pandemia? Em respeito àqueles que se foram, sabe o que nós precisamos fazer? Viver. Em honra àqueles que não estão mais entre nós. Sabe o que a gente precisa fazer? Festejar. Para celebrar a memória dos que não estão mais entre nós. Sabe o que nós precisamos fazer? Dançar, alegrar o nosso coração. Porque a vida é o dom mais precioso que Deus nos deu. E a prontidão é a melhor forma de vivê-la. Tudo posso naquele que me fortalece. E Deus se utiliza das pessoas para cuidar de nós. A gente já cantou anteriormente. O cuidado de Deus é espiritual porque Ele nos blinda com o seu amor, que se manifesta no amor próprio também. Quando você se ama, é o amor de Deus amando você. Quando você se protege, quando você se respeita, é o amor de Deus ajudando a criar respeito por você. E todos nós temos as pessoas que representam esse cuidado de Deus na nossa vida. E hoje, uma pessoa que cuida muito de mim, que é muito especial na minha vida, está fazendo aniversário. Era para ela estar aqui, mas ela passou mal na hora da gente sair. Cidinha Zarzur, lá de Taubaté. E é uma mulher que escolheu cuidar de mim desde quando ela me conheceu. Ela tira os meus fardos, ela me ajuda no dia a dia. Que da mesma forma como ela cuida de mim, que Deus sempre dê a ela, sempre possa cercá-la de pessoas que façam o mesmo por ela. Deseja isso a alguém agora, nem que seja numa mensagem no celular. Ou então alguém que já foi embora. A pandemia nos arrancou tanta gente que cuidava da gente, que já não era mais o cuidado prático do dia a dia, que com o tempo as pessoas vão deixando de poder fazer o que fazem, mas elas nos cuidavam com seu significado. Que as pessoas perdem a utilidade, não tem problema. Com o tempo elas deixam de ter as aptidões que tinham na juventude, mas fica o significado. Eu tenho aqui, graças a Deus, eu posso dizer que eu sou cercado de pessoas que querem o meu bem. É Deus cuidando de mim. Quem aqui só anda com amigo? Eu também. Não há nada mais poderoso do que a proteção, poderosa do que a proteção de um amigo.
Segura na mão dele agora. É assim que Deus segura a sua mão. É assim que Ele lhe faz voltar ao caminho. É assim que Deus te sustenta. É na mão de um amigo, o maior tesouro. Deus cuida de mim através de você, que eu tenho certeza que você reza por mim, você quer o meu bem. É isso, o cristianismo é isso. Aquela declaração de Atos, vede como se amam, tem que ser o nosso testemunho. Se vocês pudessem saber a alegria que é gerada entre nós aqui, até mesmo quando nós estamos exaustos nas estradas. Sabe por quê? O que nos traz aqui é o desejo enorme de fazer bem ao seu coração. Vamos fazer o seguinte, nós não vamos pedir nada a Deus hoje. Hoje nós só vamos entregar. O que foi bom, entrega. O que foi ruim, o que você está precisando, e às vezes você não sabe, você só sabe o que você quer. Então a gente entrega o que a gente quer, mas sobretudo o que a gente precisa. Que Deus nos dê aquilo que nós precisamos e não aquilo que nós queremos. Porque às vezes aquilo que a gente quer não coincide com o que a gente precisa. Então hoje a noite é de entrega. A gente abre o nosso coração e entrega tudo ao Senhor. Nós entregamos a nossa casa, a nossa vida, as nossas tristezas, as nossas alegrias, esses 2 anos tão difíceis que nós vivemos. Entregamos 2020, 2021, o que perdemos, o que ganhamos, o que aprendemos, o que desaprendemos, o que ficamos melhor, o que ficamos pior, entregamos. Mas não vá pegar de volta. Combinado? Quem aqui vai entregar? Quem vai pegar de volta? Aí, é para entregar. Então eleve os seus braços comigo e diga assim: Senhor Jesus, eu entrego em suas mãos meu coração, as minhas alegrias, as minhas tristezas, as minhas batalhas, a minha saúde, a minha família, o meu trabalho. 2020, 2021 estão em suas mãos, Senhor. Consagre-os em mim, para que eles sejam fonte de aprendizado. E hoje, Senhor, eu entrego a minha vida e o meu futuro, porque o meu presente, este que eu estou vivendo agora, ele já é pleno da sua presença. Ele já é pleno da sua presença. Tudo é toda honra e toda glória. Tudo é do Pai. Bem mais sorte o meu Senhor. Então agora sim, com as mãos, com tudo isso que nós já queremos entregar, o Senhor esteja convosco. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, desça sobre nós, sobre o nosso Brasil, sobre os nossos corações, sobre as nossas famílias, a bênção e a proteção do céu, do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo.
Eu sei que existem fatos que nos ferem tanto, que a cicatriz vai demorar um pouco mais. A vida, minha gente, segue a mesma regra das cicatrizações. Se você tem um corte raso, logo, igual hoje. Essa semana, como é que estava? Foi lá na... Aliás, eu quero mandar um grande abraço. Agradecer muito ao carinho do povo de Rondônia, naquela noite tão especial que foi para nós em Ji-Paraná, no último sábado. Muito obrigado, meu povo. Um dos eventos mais emocionantes da minha vida, assim como foi de Parintins, né, que eu tinha dito que foi um dos eventos mais emocionantes da minha vida, eu preciso dizer que o de Ji-Paraná esteve também no mesmo patamar de envolvimento do povo, um povo feliz, um povo orante, um povo alegre, um povo que festejava, que ouvia. Muito obrigado mesmo. Agradeço também ao povo de Hortolândia pelo carinho com que me recebeu essa semana. Mas lá em Ji-Paraná, na hora de sair, cumprimentando as pessoas, alguém me machucou aqui no punho. Um cortezinho pequeno. Esse corte, por ter sido raso, é natural que ele cicatrize mais rápido, dona Raimunda. Agora, quando a gente tem um corte um pouco mais profundo, você vai ter um pouco mais cuidado com ele. É natural que você precise passar uma pomada com um pouco de antibiótico, para que você favoreça a recuperação da carne. Se você tem um corte cirúrgico, que foi ainda mais profundo, porque além de cortar a pele, cortou a camada gordurosa, até chegar àquele órgão que precisava ser operado. Você tem ainda um processo mais demorado, porque você vai dar ponto, essa cicatrização vai ser de dentro para fora. Dona Raimunda, toda vez que uma coisa ruim nos acontece, é como se um corte tivesse sido feito na nossa alma. Só estou falando isso, essa comparação, para de repente ajudar a senhora a entender que o tempo da cicatrização, a maneira como vai cicatrizar dentro de nós, depende do trabalho que nós precisamos ter para que aquilo aconteça. Então o cortezinho do meu pulso, não precisei fazer nada. Só lavei com água e sabão para não infeccionar. E a carne já está recuperada, já criou casquinha, daqui a pouco cai e eu nem vou lembrar que isso aqui aconteceu. Se tivesse sido um corte um pouco mais profundo, eu teria que ter tido um pouco mais de cuidado. E se fosse um corte cirúrgico, mais profundo ainda, maior teria de ser o meu cuidado. Dona Raimunda, perder um filho, um neto assassinado, eu acredito que tenha sido para a senhora como sofrer uma grande invasão cirúrgica. É como receber um corte que precisa de muitos cuidados. E como é que a gente cuida de um corte desse, dona Raimunda? Primeiro, a gente tendo essa presença de Deus na nossa vida, por mais revoltada que a senhora fique, e é natural que essa revolta aconteça no primeiro momento, mas o simples fato da senhora colocar-se diante de Deus, sabe, sem dizer nada. Senhor, eu estou aqui, eu não tenho o que dizer, o senhor sabe muito bem como eu estou chateada com o senhor, porque eu acreditava que o senhor deveria ter evitado isso. Volto ao início do programa. Às vezes, na nossa visão infantil, nós achamos que Deus estará aí impedindo todos os males de acontecer. E não é bem assim. A proteção de Deus acontece na nossa vida, sim. Mas infelizmente, Deus fica limitado quando o outro que está vivendo ao nosso lado não está comprometido com o bem. É por isso, minha gente, que a conversão, ela não é apenas uma dimensão pessoal. Não adianta você rezar pela sua conversão pessoal. Somente. Você tem de rezar sempre em comunidade, a comunhão dos santos. Porque a minha vida, a minha segurança depende também da conversão do meu irmão. Não é assim? Se eu sei que aquele meu irmão está convertido, vivendo uma vida em Deus, eu sei que ele não oferece. E claro, oferece, porque a maldade pode acontecer no coração de todo mundo, mesmo quando a gente está em Deus. Mas quem vive uma vida em Deus, é claro que vai pensar 2, 3, 4 vezes antes de fazer um mal a alguém.
Então a maldade está presente no mundo. Está muito presente no mundo. Os nossos filhos estão sendo assassinados, e se não são assassinados assim, como o neto da senhora foi, dona Raimunda, os nossos filhos estão sendo assassinados através dos vícios, através da promiscuidade, através das doenças que são sexualmente transmissíveis, que são mortais. Os nossos filhos estão sendo assassinados através do crack, da cocaína, das drogas que estão chegando, que nós não sabemos nem o nome. Os nossos filhos estão sendo mortos através da injustiça. Os nossos filhos estão sendo mortos através da falta de oportunidade. O corte existe em todo lugar. Agora a senhora, para viver essa reconciliação, esse perdão, é estar na presença de Deus como a senhora consegue. Não invente um personagem. De repente a oração da senhora vai ser só essa: ó meu Senhor, livra o meu coração de todo ressentimento. Só isso. Retire esse ressentimento do meu coração. Ajude-me a entender a vida. Ajude-me a entender que o que aconteceu não foi sua vontade, definitivamente, gente. Eu não posso acreditar que a vontade de Deus para um menino seja que ele seja assassinado. Não, isso é o diabólico que entrou no meio. Eu acredito sempre que a vontade de Deus para a nossa vida é aquela passagem, é que a gente viva e que a gente viva em abundância. Só isso Deus quer. Eu não posso colocar, atribuir um desejo a Deus que venha ferir aquilo que eu sei que Ele é. Deus é amor. Deus é amor. E infelizmente, porque as pessoas não conseguem serem adeptas deste amor, a gente acaba trazendo o mal para o mundo. Coloque-se assim, dona Raimunda. Eu acho que é o único jeito que a senhora tem de viver esse processo de cicatrização. Buscando essa presença de Deus, como a senhora conseguir, cercando-se de pessoas boas, ocupando a cabeça da senhora com coisas boas. É a hora de fazer um trabalho voluntário, sabe? Às vezes, dona Raimunda, a gente precisa sair da nossa dor, ir ao encontro da dor do outro, para a gente ter condições de se recuperar. Às vezes, e muitos pais encontram consolo assim. Então, meu filho foi assassinado, a partir de hoje eu vou criar uma organização que vai lutar contra a violência. Muitos pais reagiram assim, diante da perda dos filhos, diante da dor dos filhos. Eles encontraram um trabalho, um motivo para seguirem adiante. E é assim que nós vamos curando as nossas dores, né? Todos nós temos aí um corte a ser cicatrizado. Cada corte, dependendo da intensidade, precisa de mais cuidado. Às vezes nós precisamos até de ajuda terapêutica. Precisamos de um médico, precisamos de um psicólogo, de um psiquiatra, dependendo do caso. Claro que com muita cautela, para que esses profissionais não nos entorpeçam, né? Dor não pode ser entorpecida. Às vezes um medicamento é necessário durante um tempo da nossa vida para nos equilibrar, porque a dor é química também. Mas a gente não pode permitir que a gente agora vá tratar as nossas tristezas somente com medicamento. Não. Tem que ter atitude. Atitude conta muito mais que qualquer outro medicamento. O medicamento pode até nos ajudar no momento em que a gente não tem nenhuma estrutura para tomar uma atitude. Mas depois o próprio discernimento de você olhando para o seu processo, sentir que você está dando passos e que já está, junto com o seu médico, chegar na conclusão de que está na hora de tirar aquele medicamento que serviu para um determinado tempo. Mas depois você continuou caminhando. Acho interessante que às vezes a vida nos leva num movimento tal, de pressa. Por vezes faz bem a gente fazer um retorno. É sempre bom a gente voltar às nossas origens.
Aliás, cada vez mais eu me convenço de que um homem não pode ser feliz distante de suas raízes. O conhecimento da nossa realidade mais profunda, daquilo que a gente é. Pode ser que a vida tenha te modificado demais. Pode ser que ao longo da sua vida você tenha se tornado uma pessoa muito diferente de quando você era na infância. Pode ser que as suas raízes tenham ficado muito distantes de você por causa da vida que você foi assumindo aos poucos. E é muito comum a gente encontrar pessoas num determinado momento da vida, da sua história pessoal, que começa a sentir o desejo de retomar algumas coisas que foram ficando para trás e que depois se torna impossível de buscar e de encontrar porque deixou de buscar no tempo certo. Muito bom a gente poder fazer todos os dias antes de dormir um retorno àquilo que realmente é importante para nós. Você voltar a buscar as suas raízes, você voltar sempre ter contato com aquilo que você é. Eu, pessoalmente, nasci numa família muito simples, num contexto de muita simplicidade. E por mais que a minha vida tenha me modificado, por mais que a minha vida tenha me dado oportunidades de conhecer o mundo, de conhecer muita gente, de viver com mais conforto do que quando eu era criança, eu sempre peço a Deus a graça de retomar aquela simplicidade que foi própria do meu primeiro tempo. Por uma razão muito simples. Somente no momento em que eu tomo posse daquela simplicidade que fez parte da minha infância, é que eu vou saber usufruir de tudo que a vida me der hoje, em termos de oportunidades, de conhecimentos. Porque é essa simplicidade mantida que vai me fazer equilibrado naquilo que hoje eu posso ter. Talvez você tenha se desequilibrado um pouco na vida no momento em que você se desprendeu demais de suas raízes. Você até esqueceu quem era você pelo fato de você ter se tornado uma pessoa tão diferente de quando você era criança. Suas oportunidades, tudo aquilo que você tinha, tudo aquilo que você não tem mais. Ou o contrário também, tudo aquilo que você não tinha e que tem agora. O mais importante, minha gente, é a gente nunca deixar de cultivar as raízes que nós temos. O tempo de inverno é um tempo em que as árvores se revestem de uma sabedoria milenar. Uma sabedoria vegetal, digamos assim. No tempo do inverno, uma árvore só sobrevive à medida em que ela é capaz de puxar toda a seiva que está alimentando a vaidade de suas folhas e de seus frutos e condensa essa seiva nas suas raízes. Porque o que faz uma árvore permanecer de pé não é a beleza das suas folhas, mas é a fortaleza das suas raízes. E é disso que nós estamos falando. Quando a gente tem raízes bastante solidificadas, bastante irrigadas, bastante nutridas, a gente enfrenta melhor os tempos de inverno. A gente enfrenta melhor os tempos da nossa dificuldade. A gente vai saber viver diferente aquele tempo da nossa história em que as coisas não parecem estar muito a nosso favor. É a sabedoria das árvores nos ensinando a viver. Busque alimentar as suas raízes. Natal, Ano Novo é sempre um tempo bom para a gente começar a refazer as nossas relações humanas. Pode ser que você, ao longo desse ano, tenha se afastado muito de suas raízes, de seus irmãos, de seus pais, de sua família, de seus amigos. Aqueles amigos da infância que você não vê há tanto tempo e que foram tão importantes na sua vida naquele determinado momento. É sempre bom a gente fazer um retorno àquilo que já foi nosso e que pela força da nossa pressa ou da diversidade que tomou conta da nossa história, a gente veio a esquecer. Aproveita esse fim de ano para você poder ver os amigos que você deixou de cultivar neste ano. Dá uma olhada aí nos seus amigos que foram caindo no esquecimento, nos familiares que você foi deixando de cultivar. Eu sou muito vítima disso e não tenho medo de dizer. Muitas vezes na pressa que me leva, eu esqueço de cuidar das minhas raízes. E de repente eu não tenho nem graça mais nas minhas folhas e nos meus frutos, porque minhas raízes estão precisando de seiva. E Deus é essa força que nos ajuda a colocar os nossos olhos naquilo que é o essencial. Essência já diz tudo. Essencial é aquilo sem o qual nós não podemos ser o que somos.
Existem realidades na nossa vida que são acidentais. Você vive muito bem sem elas. Você, por exemplo, uma Mercedes-Benz, né, que todo mundo gostaria de ter, é acidental na nossa vida. A gente vive muito bem sem ela. Mas o sangue nas suas veias, esse você não pode abrir mão. Há tantos bens materiais que são meramente acidentais e nós invertemos essa escala de valores. Muitas vezes nós colocamos os bens materiais como algo essencial na nossa vida, mas não é. O essencial é, antes de qualquer coisa, aquilo que nos sustenta como pessoas. É o amor que nós amamos, é a atenção que nós damos, que recebemos. São as pessoas em quem podemos confiar. É essencial que a gente tenha bons amigos na vida, mesmo porque nenhuma riqueza tem graça se você não tiver com quem dividir. Pode ser o homem mais rico do mundo. A gente usa até aquela expressão. Era tão pobre, tão pobre, tão pobre, que ele só tinha dinheiro. São realidades acidentais. Eu já tive momentos da minha vida de extrema carência, material mesmo, de muitas vezes faltar dentro da nossa casa até mesmo alimento para a gente comer. Mas não posso negar que naquele momento de extrema carência material, a nossa pobreza era suprida pelo carinho do meu pai, pelo carinho da minha mãe, dos meus irmãos, que faziam a minha casa ter alegria, mesmo quando nos faltava tantas coisas. É a diferença do acidental e para o essencial. Nunca tivemos uma casa bonita para morar, mas nós tínhamos aquilo que era o essencial, a alegria de sermos quem a gente era. A alegria de a gente poder voltar para casa. É tão bom isso, não é verdade? Isso é o essencial na sua vida. Isso é o essencial que você precisa dar para os seus filhos. Fazer da sua casa um lugar em que eles tenham vontade de voltar. Muitas vezes nós saberemos dar um bom lar aos nossos filhos à medida em que a gente volta no tempo e começa a recultivar, a reencontrar aqueles que fizeram parte da nossa vida e de repente a gente esqueceu. Mãe, pai, irmãos, pessoas que são essenciais na nossa vida. Que todo guerreiro é também um pouco menino. A gente compreende isso a partir da experiência prática. Todos nós que queremos vencer na vida, que queremos de alguma maneira ter esse espírito guerreiro, né, de luta. É interessante, a Sagrada Escritura sempre nos ensina que para a gente poder chegar lá é preciso a gente ter espírito de guerreiro. Mas não no sentido de fazer guerra contra o outro, mas querer vencer a batalha nossa de cada dia. E são muitas as passagens que nos mostram Deus nessa experiência de fortalecer o povo para a luta, para aquilo que precisa ser a batalha conquistada, para aquilo que nós precisamos alcançar na vida. E é interessante que o poeta nos sugere que todo bom guerreiro é também um pouco menino. Talvez para a gente poder compreender o que Jesus fala, que para a gente entrar no reino dos céus, é preciso a gente ser como as crianças. Porque a criança é muito honesta, ela é muito espontânea, ela não fica escondendo os sentimentos que tem. E nisso consiste a sua força, não é verdade? Porque uma criança, ela é muito frágil. A infância é um momento de muita fragilidade. Ela não tem como se defender sozinha, ela não tem como organizar a vida sozinha. Por isso ela precisa chorar. Ela precisa manifestar que está necessitando de ajuda. Porque se ela não manifesta, se ela não coloca para fora a necessidade da ajuda, ela não vai receber a ajuda necessária. E nisso consiste uma força também. Ter a coragem de se mostrar frágil. Ter a coragem de dizer que há uma necessidade no coração. Interessante, minha gente, mas quantas vezes na vida a gente fracassa justamente porque a gente não sabe mostrar a fragilidade? Quantas vezes na vida nós perdemos pessoas importantes para nós justamente porque a gente não sabe lá mostrar a fragilidade? A gente não sabe pedir perdão, a gente não sabe dizer que errou. Isso de alguma maneira nos expõe frágeis, né? Quando você tem aquela necessidade de dizer, me desculpa, porque eu errei com você. Isso é ser guerreiro
Isso é ser menino. Guerreiro porque você continua lutando por aquilo que é importante para você. Você vai lá para reconquistar o que você considera especial. Mas é também menino porque você vai munido dessa simplicidade de saber dizer: eu errei, eu preciso de você. Quando você tem coragem de demonstrar que há uma fragilidade em você, e que essa fragilidade não é para lhe envergonhar, mas é para lhe colocar no caminho certo daquilo que você precisa alcançar. A vida em Deus, a experiência bonita da espiritualidade encarnada, dessa que nos ajuda a ser melhores no nosso dia a dia, nos ensina que nós precisamos reconciliar o tempo todo dentro de nós a força e a coragem do guerreiro, mas a simplicidade e a pequenez do menino. Para todo dia, todos os dias a gente vai precisar viver essas duas dimensões da vida, a força e a fragilidade, uma ajudando a outra. Porque se a gente dissocia essas duas realidades, se a gente quer ser só guerreiro, é possível que a gente vai sair machucando muita gente. Quando a gente é tomado de um espírito guerreiro sem ter também a alma do menino, a gente corre o risco de sair em campos de batalhas constantes, lutando, matando as pessoas que estão do nosso lado, machucando muita gente. Mas se a gente traz junto a alma do menino, nós vamos saber fazer essa luta ser mais terna. E aí nós vamos viver de maneira mais equilibrada, conquistando na vida, lutando pelos nossos objetivos, mas sem perder a sensibilidade que nos faz voltar, corrigir o que não deu certo, pedir perdão, recomeçar. Coisas que são próprias das crianças, né? Que às vezes a criança, sobretudo quando ela é bem educada, né? Ela vive de maneira muito bonita essa simplicidade. No contexto de um coração infantil, de uma criança, por exemplo, ela não se perde em muitas coisas. Ela sabe o que ela ama e ela chora por aquilo que ela ama. Ela grita por aquilo que ela ama. Ela grita cada vez que ela sente que está sendo ameaçada. São coisas da vida, são fases da vida, que claro, a gente vai amadurecendo, a gente vai perdendo essa predominância da infância sobre nós. Mas há tantos aspectos da infância que nós precisamos redescobrir depois de grandes, e uma delas é essa simplicidade, que a gente precisa saber chorar, a gente precisa saber mostrar a fragilidade que existe em nós, porque quando a gente se veste de muita arrogância, a gente às vezes perde oportunidades preciosas por causa disso. Quantas vezes as pessoas vão embora da nossa vida justamente porque a gente não soube ser simples? A gente ficou arrogante demais, a gente se mostrou muito pronto, né? Achou que vestindo essa couraça de força, as pessoas vão te respeitar um pouco mais. Não, isso é bobagem. Muito mais que ser respeitado pelo outro, a gente precisa ser amado, ser acolhido de verdade. Essa autoridade que faz com que os outros tenham medo de nós, essa não ajuda muito na vida. Mas o que faz verdadeiramente diferença é o momento em que a gente consegue ter esse equilíbrio bonito do outro nos conhece, o outro sabe o que a gente tem de forte, mas o outro sabe também o que a gente tem de frágil. E aí nós vamos buscando, fazendo essa luta, fazendo essa busca, para que a gente possa chegar a este ponto, a este lugar, que é tão interessante e que é tão característico das pessoas que verdadeiramente souberam encaminhar essas duas forças e que verdadeiramente souberam se construir de um jeito certo. Padre, como ter forças e coragem para assumir Jesus como nosso Senhor perante a sociedade? Como adotar uma postura diferente da imensa maioria dos jovens e como evangelizá-los? Meu filho, a gente ter a passar pela experiência de ser testemunha de Jesus no mundo de hoje, vai naquilo que a gente considera como palavra muito forte, né? Testemunho. O que é você dar testemunho? É você demonstrar com a sua vida que alguma coisa lhe fez bem. Eu posso dar testemunho de um produto que eu usei, eu posso dar testemunho de uma realidade que eu vivi, eu posso dar testemunho de uma cidade que eu experimentei. É um conhecimento de causa, nós dizemos, né? Conhecimento de causa é aquilo que foi o mais profundo. Eu tenho conhecimento de causa, isso é, eu me aprofundei no assunto. A experiência de Jesus, antes de ser uma ideia na nossa cabeça, ou até melhor, vamos explicitar isso melhor. Num primeiro momento é uma ideia na cabeça, sim. Depois de ser uma ideia na cabeça, porque você um dia ouviu falar dele,
ficou aqui, uma ideia entrou dentro da sua cabeça, você assimilou uma forma de conhecimento, uma informação sobre uma pessoa. Mas ter a informação sobre a cidade, sobre a pessoa, não é o suficiente para a gente dizer que conheceu. Está vendo como no mundo das ideias nem tudo é completo? Agora, a partir do momento em que você tem a informação e você vai lá em loco conhecer, isto é, você tem a informação recebida, mas você parte para a experiência. Aí, de fato, você conheceu. Jesus é a mesma coisa. Antes nós escutamos falar sobre Ele. Agora, você passa pela experiência de conhecê-lo. Como? Mergulhando no seu mistério, no mistério de sua palavra. O Evangelho é a melhor forma de nós conhecermos Jesus. É saber como Ele fazia, como Ele agia, como Ele era, como Ele tinha amigos, o que Ele recomendava. Tudo isso é um jeito de conhecer Jesus. Experimentá-lo através dos sacramentos, né? Você experimentá-lo na Eucaristia, você experimentá-lo na confissão, ou você que é de uma outra religião, você também tem os seus ritos dentro da sua religião. Conhecer Jesus assim, tornando-se amigo dele, íntimo dele. E aí você começa a testemunhá-lo, porque você não só ouviu falar sobre ele, mas de fato ele aconteceu na sua vida. Eu acho muito bonito, André, que no Evangelho tem aquela passagem em que a samaritana, depois de ter conhecido Jesus e feito dele uma experiência, porque aquele tempo que ela passou com Jesus conversando ali na beira do poço, foi uma verdadeira experiência que ela fez dele. Jesus mostrou a sua misericórdia e a envolveu numa nova possibilidade de vida. Isso é maravilhoso. Aquela mulher estava com a sua vida toda falida. Jesus reinaugurou a vida daquela mulher. É muito raro na vida a gente ser olhado de maneira assim, né? Olhares que nos reinaugurem. Alguém que provoca alguma coisa de novo e bom dentro de nós, a gente nunca mais esquece. E foi o que aconteceu com aquela mulher. Depois de ter sido reinaugurada, depois de ter tido a sua vida modificada, ela correu para contar aos seus amigos, os samaritanos. E ela começou contando assim, olha, conheci um homem, e papapá, papapá, papapá. A partir da primeira frase, aquilo que ela soube a partir das ideias, mas sobretudo aquilo que o coração dela experimentou com Jesus. O que verdadeiramente modificou e deu autoridade ao discurso da samaritana não foi o fato de ter escutado Jesus, de ter conhecido Jesus, não. Foi a experiência que ela fez dele. Ela teve a vida dela transformada. Tanto é que é bonito porque a passagem bíblica diz, né? Depois os discípulos voltam e dizem, olha, nós acreditamos no que você está falando, mas é porque nós vimos também. Nós também experimentamos. Nós não estamos indo atrás somente da sua palavra. Quando a gente experimenta Jesus na nossa vida, a gente começa a testemunhá-lo com a nossa vida também. É o nosso jeito de viver. Então os seus amigos vão prestar atenção em você e vão achar que vale a pena conhecer Jesus, porque eles acham o seu estilo de vida interessante. O André é um rapaz que acredita em Deus, ele tem lá a religião dele, ele é uma pessoa do bem, ele é uma pessoa que não engana ninguém, ele é uma pessoa que é um adepto da verdade, ele é uma pessoa honesta, ele é uma pessoa que respeita as meninas que ele namora, ele não bebe, ele não fuma, ele não se droga. Tá vendo? O Evangelho, a força de Jesus que mudou o seu coração e lhe fez ser assim, um homem sem vícios, um homem de virtudes, começou então a incomodar quem está te vendo, incomodar de um jeito bom. E isso é o mais importante, André. É a gente cuidar para que o nosso jeito de viver possa convencer os outros a viver assim também. Não se trata de ter alguém segurando a nossa mão, corpo ao lado, presença física. O que desfaz a solidão é o sentir juntos, o pensamento que nos põe em comunhão. A pior solidão é a que vivemos acompanhados. E é tão fácil a gente transformar os nossos vínculos em solidão acompanhada. Um descuido e a presença deixa de acompanhar. Quando a gente vai perdendo o que temos em comum, quando a gente vai deixando de cultivar o outro, nós vamos fechando as portas daquilo que nós temos em comum, que nos une, que nos põe em comunhão. Nós temos falado tanto que precisamos evitar as aglomerações nos dias de hoje. E eu fico pensando,
Quantas vezes também a família se limita a ser um aglomerado de pessoas? Sim, quando nós perdemos a intimidade, quando nós deixamos de cultivar o amor, a responsabilidade, a gente se limita a ser uma aglomeração familiar. E aí, lamentavelmente, você dorme na cama com o mesmo homem há tanto tempo, mas já não tem nenhuma comunhão com ele. Você abraça os filhos, mas não percebe mais um vínculo com eles. Estão cada vez mais distantes, mais perdidos. É hora de fazer alguma coisa. Identificar que você tem sido vítima de solidão acompanhada deveria acender dentro de você o desejo de modificar essa situação. Volte a cultivar o vínculo com as pessoas que você ama. Volte a querer a intimidade que tem sido proibida nos dias de hoje. Sim, os nossos relacionamentos são cada vez mais estéreis, sem intimidade, vazios. Não permitamos, porque é a comunhão que nós estabelecemos com as pessoas que se torna a base de nossas alegrias. Se você chegou até aqui, você teve foco, presença e interesse. Isso já diferencia você da maioria das pessoas que param no meio do vídeo. Que tal deixar um comentário dizendo o que ficou mais forte para você? Aproveite e dá uma olhadinha nos links da descrição que tem mais conteúdo feito com o mesmo cuidado para você. Valeu, um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!